Olá, pessoal, tudo bem? Bom, na videoaula de hoje, eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre como expressar o resultado final de uma medida depois que você faz os cálculos da média e do desvio padrão. Então, eu peguei aqui alguns exemplos para a gente discutir. Olha que bacana, arrumei uma mesa digitalizadora que eu consegui me adaptar para conversar com vocês. Então é o seguinte. Suponhamos que você tenha como resultado essa expressão g, uma medida, né, no caso aqui a aceleração gravitacional, igual a 9,82 mais ou menos 0,02385. Existe uma regra em que a nossa incerteza ela deve ser expressa com apenas um algarismo significativo. De tal modo que nós vamos truncar esse valor aqui. Nós vamos truncar ali no 2, já que é o primeiro algarismo significativo que nos aparece. Portanto, a forma correta de expressar esse resultado é g igual a 9,82 mais ou menos 0,02 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Essa é a forma correta. Eu quero que você note que a precisão da nossa incerteza, ela vai até a segunda casa após a vírgula. Portanto, nós temos aqui uma média que vai também até a segunda casa após a vírgula. É um outro ponto para você prestar atenção quando for fazer a representação de uma medida. Vamos para mais um exemplo. Serão 7 exemplos ao todo. Então, nós temos aqui V igual a 6.051,78, mais ou menos 30 metros por segundo. No caso, nós temos o primeiro algarismo da nossa incerteza ocupando a casa da dezena. Portanto, a nossa medida, a nossa média, ela só nos faz sentido até a casa da dezena. Esse 1, esse 7 e esse 8 não tem qualquer significado para nós aqui. Portanto, a forma correta de escrever é V igual a 6.050 mais ou menos 30 metros por segundo. Só que aqui a gente tem um outro detalhe. Qual é o detalhe? Este zero não é significativo e este zero não é significativo. Por conta disso, o mais adequado é nós sempre escrevermos as nossas medidas finais em notação científica. Quer ver? Se eu escrever aqui V igual a 6,05, a notação científica deve ser escrita sempre em relação aqui à média, tá? A média é escrita em notação científica e a incerteza segue o mesmo padrão, mas em notação científica é a média. A incerteza não vai ficar expressa em notação científica, tá bom? Então, aqui nós teremos mais ou menos 0,03
vezes 10. No caso aqui, a vírgula estava aqui. Nos deslocamos 1, 2, 3 casas à esquerda. Então, 3 positivo metros por segundo. Então, olha só. Essa é a forma correta de nós expressarmos esse resultado que foi colocado a título de exemplo aqui em cima. Tá bom? Vamos aí para o nosso terceiro exemplo. Então, aqui agora nós temos um comprimento dado como sendo 3,4563 mais ou menos 0,0037. O que nós devemos corrigir aqui? Nós devemos truncar a incerteza até aqui, para expressarmos ela até, ou melhor, com apenas um algarismo. E esse algarismo aqui está ocupando a terceira casa. Portanto, a nossa média ela também deve ser truncada até a terceira casa. Então, o que nos resta aqui é fazer o arredondamento correto, onde L é igual a 3,456 mais ou menos 0,004 metros. Tá bom? Mais um exemplo. Então, agora nós temos aí uma área. E nesse exemplo, há uma particularidade que foge à regra que eu disse anteriormente. Eu disse anteriormente que a incerteza deve ser escrita com apenas um algarismo. No entanto, apenas se o primeiro algarismo não for 1. Né? No caso, nós temos aí uma incerteza em que o primeiro algarismo é 1. Se nós arredondamos nessas situações em que o primeiro algarismo é 1, qualquer arredondamento que nós façamos, ele é bastante significativo comparado ao primeiro algarismo. Então, por conta disso, quando o primeiro algarismo for 1, então vou anotar aqui. Quando o primeiro algarismo da incerteza for 1, escrevemos a incerteza com 2 algarismos. Tá? Então, nesse caso aqui, nós vamos truncar a nossa incerteza aqui, ó. E a nossa média, já que a incerteza vai até uma casa após a vírgula, deverá ser escrita também com até uma casa após a vírgula. Portanto, a nossa área deve ser expressa como sendo 54,4, né? O próximo algarismo que aparece depois do 3 é 5. Como o 3 é ímpar, a gente arredonda ele para cima. Tá? Isso daqui, esse arredondamento, é para evitar um erro sistemático. Porque se sempre nós arredondarmos para cima,
seja aqui onde está o 3, né? Se for par ou ímpar, imagine que você está somando uma série de números. Então, se você ficar sempre arredondando para cima, você vai estar embutindo no seu resultado final um erro para cima, um erro sistemático, tá? Que vai estar sempre presente aí nas suas medidas. Se você adotar aí essa regra, inclusive prevista pela ABNT, de que se for ímpar, você arredonda para cima, tornando-o par. E se for par, você mantém, né? Há uma expectativa de que existe uma aleatoriedade, né? De aparecer par, aparecer ímpar, de tal modo que você evita aí um erro sistemático, tá? Então, continuando aqui, ó, mais ou menos 1,9 metros quadrados. Escrevendo em notação científica, ficamos com A é igual a 5,44 mais ou menos 0,19 metros quadrados. Tá bom? Mais um exemplo. Quinto exemplo. Aqui nós temos um volume. Assim como antes, nós temos o primeiro algarismo sendo 1. Portanto, nós vamos ter que escrever aqui, ó, volume é igual a... Como eu vou pegar os dois primeiros algarismos da incerteza, e esses dois vão até a unidade, então vou fazer o arredondamento aqui. Então ficará 346 mais ou menos 13 metros cúbicos. Colocando em notação científica, esse volume é igual a 3,46 mais ou menos 0,13 vezes 10 elevado a 12 ao quadrado metros cúbicos. Tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vocês perceberam, né? Espero que vocês tenham percebido que eu cometi um deslize aqui. Cadê a minha potência aqui, né? De base 10. Então, deixa eu corrigir aqui, ó. Passou batido. Então, vezes 10. Aqui eu andei com a vírgula uma casa para a esquerda. Então, é 10 elevado a 1. Metros quadrados. Será que o professor cometeu esse deslize em outros? Aqui não. Aqui tá certo. Aqui, beleza. E aqui tá certo. Então tá, foi só no anterior. Tá bom? Então, continuando. Mais um exemplo. Exemplo 6. Agora nós temos aqui um instante t. Instante t igual a... Veja que o primeiro algarismo que aparece na incerteza ocupa a casa da centena. Portanto, o nosso tempo ele deve ser anotado até a casa da centena. Ficando assim, ó. 3, 4, 5, 8, 0, 0, mais ou menos 200 segundos. No entanto, não nos é significativo este 0, este 0, este 0 e este 0. Portanto, a forma correta de escrever isso daqui, de deixar claro a quantidade de algarismos significativos, é colocando isso em notação científica. Portanto, nós teremos aqui t igual a 3,458 mais ou menos 0,002 vezes 10 elevado a quanto? Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 casas à esquerda. Então, elevado a mais 5 segundos. Beleza?
Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, vocês podem deixar lá no mudo alguma dúvida, tá bom? Então, aqui agora o 7º e último exemplo, antes de eu comentar aí mais coisa. Então, nós temos aqui uma carga elétrica, expressa dessa forma. A nossa incerteza aqui apresenta o primeiro algarismo lá na 4ª casa. Então, a nossa média, ela deve ir até a 4ª casa, que fica aqui, né? Então, fazendo aí os arredondamentos, teremos que igual a 0,0346 mais ou menos 0,0005 coulombs, que é a unidade de carga elétrica. Vamos colocar isso em notação científica? Fica aqui igual a 3,46 mais ou menos 0,05 vezes 10 elevado a 2. Duas casas à direita, menos 2 coulombs. Beleza? Bom, então com relação aos exemplos de como é que se escreve aí em notação científica, ou melhor, como é que se escreve os resultados, você chegou expressando corretamente os algarismos significativos e expressando corretamente aí a sua incerteza. Então, nós fechamos essa parte. A próxima parte, eu vou voltar aqui para a mesa, trata aí da organização dos dados experimentais. Quando nós falamos em organização, não foi? Por que não está indo? Ué, pessoal. Deixa eu fechar esse slide. Acrescentar de novo. Será que é lerdeza? Deixa eu dar um pause aqui para ver o que está acontecendo. Bom, estamos de volta. Não sei por que estava travando, mas enfim. Então vamos lá. Vamos supor que você teve como atividade tirar o tempo de um determinado evento. Tá? Pegar aí uma medida de duração de tempo. Né? Então, aqui, quando eu falo em organização de dados, é você apresentar os seus resultados em uma tabela. Nessa tabela aqui, o que é que tem nela? Tem o número da sua medida, tem qual foi a medida que você tirou, tem aqui o desvio da média de cada medida e o desvio da média ao quadrado, que nós utilizamos para calcular o desvio padrão. Aí eu tenho aqui medida 1 e o valor dela. Medida 2 e o valor dela. E aqui embaixo, eu quero que vocês observem que foi utilizado um instrumento cuja incerteza instrumental é de 0,0001 segundo. Tá? Um instrumento aí bastante preciso. Bem, então, o primeiro passo aqui é nós calcularmos a média, né? Então, calcularmos T barra, onde nós já vimos a equação na aula anterior, e calcularmos o desvio padrão
do t. Fazer isso à mão é possível, mas também pode ser um pouco chato e trabalhoso. Então, vocês podem fazer isso, por exemplo, em um programa que eu acredito que vocês já conheçam, que se chama Excel. Então, nesse Excel aqui, eu coloquei as medidas, né? Medida 1, aí eu tenho o valor dela, medida 2, o valor dela. E aqui na frente eu vou calcular os desvios, tá bom? Então, antes de mais nada, vamos calcular a média das nossas medidas. Como é que nós fazemos isso aqui? Nós podemos apertar aqui. Primeiro, deixa eu escrever aqui, ó, média, é o que nós vamos calcular. Então, posso colocar aqui igual. Posso colocar aqui, abrir parênteses e vir somando um por um. Para depois dividir por 10. Já que nós temos 10 medidas. No entanto, há um jeito mais fácil de fazer isso. Tá? Nós podemos apertar igual e buscar aqui uma função chamada média aritmética. Opa, tem acento. Média aritmética. Então, veja que a primeira opção aqui, ó, média, ele já descreve na frente. Retorna a média aritmética dos argumentos, que podem ser números ou nomes, matrizes, e assim vai. Então, eu vou selecionar aqui média. Eu vou selecionar meus dados. Fecho parênteses e tá aí. Nós temos a média. Para calcularmos o desvio de cada uma das medidas, como é que nós fazemos? Nós podemos colocar aqui igual. Clicamos na medida que nós queremos calcular o desvio da média, menos a média. E dá um igual. Nós temos aí o desvio da média da primeira medida. Para não ter que ficar digitando aqui embaixo, ó, um por um, nós podemos vir aqui e arrastar, ó, vir nesse cantinho direito inferior e arrastar. Aí nós teremos aqui um preenchimento automático. No entanto, veja que há algo errado aqui, ó. Quando vocês estiverem fazendo os relatórios, os exercícios de vocês, vocês devem estar constantemente se perguntando se não há nada de errado com o que você está fazendo, tá? Então, veja, como é que aqui você tem 0,08 e aqui, ó, você tem a medida de novo. O que está acontecendo? Quando eu arrastei, se eu apertar aqui um F2, ó, no lugar da média, pegou esse quadrinho em branco aqui. Se eu pegar o outro aqui, no lugar da média, não sei se você já entendeu, ele baixou tudo junto, né? Então, para evitar isso, vou dar aqui um Ctrl Z, vou apertar um F2 aqui, e eu quero travar para as próximas células tanto a minha coluna B quanto a minha linha 13. Então, eu vou colocar na frente aqui, ó, do B, desse B em vermelho, um cifrão. E na frente aqui do 13 eu vou colocar cifrão também. Cifrão. Assim eu posso vir aqui, ó, e arrastar para baixo. E voilá. Né? Tá tudo aí. Note que aqui ele escreveu menos 6 e menos 0,5. Isso aqui, esse E, é a potência de base 10. Tá? Então fica sendo menos 6 vezes 10 elevado a menos 5. Nós podemos editar aqui essas células, vindo aqui em formatar células. E eu vou selecionar aqui, ó, número, e eu quero que ele escreva para mim até a 5ª casa. E pronto. Tá aí. Desvio da média ao quadrado. Ora, desvio da média ao quadrado é o desvio da média vezes, no caso asterisco, ela própria. Né? De novo apareceu aqui a notação científica. Tá? Bom, eu vou deixar desse jeito.
E no caso aqui agora, quando eu arrastar para baixo, como não há uma dependência de uma célula fixa, como houve aqui na média, ele já vai fazer o preenchimento correto, tá bom? E nós vamos calcular aqui embaixo o desvio padrão. Vocês sabem a equação aí para calcular o desvio padrão, é importante que vocês saibam, tá bom? Aqui no Excel, o desvio padrão vai estar assim, ó. Desvipad.a. Por quê? Ponto A. Aqui eu tenho o desvio padrão amostral e populacional. O que nos interessa, como está lá nas anotações, é o desvio padrão amostral. Aí aqui eu vou fazer o seguinte. Eu mostrei para vocês aqui como é que se calcula o desvio da média ao quadrado. No entanto, o desvio padrão, aqui no Excel, você vai pegar dos seus dados. Tá? Essa terceira e quarta coluna, no caso, é para você expressar numa tabela, tá bom? Então, você vai aqui, bate Enter, e você tem o seu desvio padrão. Tá joia? Então, eu vou retornar lá para a minha mesa e vou copiar esses resultados. Então, nós verificamos que a média do meu tempo foi de 0,17686 segundos. E o meu desvio padrão é de 0,00324 e assim vai. Segundos. Por que eu não me preocupei em escrever os demais algarismos? Bom, pelo mesmo motivo pelo qual nós já vimos antes exemplos. Nós vamos truncar aqui o meu desvio padrão no primeiro algarismo para escrevermos o resultado final. Da mesma forma, vamos pegar a média e vamos truncar aqui, ó. Tá? O que eu quero que vocês percebam é que quando for escrever aqui o resultado final, vou colocar aqui 0,177, mais ou menos. Na hora de escrever aqui a incerteza, é fundamental que você resgate a incerteza instrumental e compare com o desvio padrão. Qual que você vai utilizar? Você vai utilizar o maior, sempre o maior. Portanto, essa medida vai ser expressa como sendo 0,00, incerteza, né? 3 segundos. Essa é a forma correta de fazer essa representação. Tá bom? Aí aqui entra a primeira atividade que eu vou solicitar para vocês. Opa, voltei para o Excel. Deixa eu voltar para mim aqui. Então, vocês viram aí uma tabelinha em que eu organizei as medidas, organizei os cálculos, tá? Expressando aí em colunas o desvio da média e o desvio da média ao quadrado, que se é utilizado para calcular o desvio padrão. Essa tabelinha, ela faz todo sentido se você vai lá fazer à mão. Inclusive, você pode usar aí, eu acredito que vocês devam já ter, né, uma calculadora científica. Tem as funções dela, tem, né, para calcular média aritmética, para calcular o desvio padrão, mas saiba também fazer à mão. Pelo menos aí as primeiras vezes para você, para fixar, tudo bem? Então, a primeira atividade que eu quero que você faça é o seguinte. Eu comentei com você em aula anterior que eu gostaria que você arrumasse uma balança, poderia ser uma balança de cozinha, arrumasse um cronômetro, pode ser o cronômetro do celular, e uma trena, que pode ser uma régua. Então, eu quero que você pegue um mensurando a sua escolha. Por exemplo, você tem lá a trena, um possível mensurando,
você tem uma mesa, né, em que você quer saber ali qual que é o comprimento dela. Se você quiser ir além, né, e fazer esse processo 2 vezes para calcular a área utilizando as operações com desvios, você pode ir, é muito, muito positivo isso. Então você vai lá e coleta 10 medidas do comprimento dessa mesa. E é claro que você vai tomar o cuidado de pegar pontos diferentes da mesa para você coletar os seus dados, né? E pode acontecer, na verdade, é bem provável que aconteça algumas medidas repetidas, pode acontecer que não. Sendo repetidas ou não, você vai anotar 10 comprimentos da mesa. Vai montar essa tabelinha e vai fazer o cálculo aí dos desvios da média, desvio da média ao quadrado, vai calcular a média e vai calcular o desvio padrão e fazer a representação final do comprimento da mesa. Tá bom? Aí você pode também medir aí a largura, fazer esse mesmo procedimento para a largura, e depois, tendo o resultado final em mãos, como eu fiz aqui na mesa digitalizadora, você faz o cálculo lá das operações com incertezas, tá bom? Você pode fazer o mesmo com o cronômetro. Pega um evento repetitivo, como por exemplo, se você tem moto ou você tem carro, né? Tenta cronometrar o intervalo do pisca acender e acender de novo, né? Então ele acende, apaga, aí quando ele vai acender de novo, você quer saber esse intervalo. Você vai perceber que se você tentar tirar 10 medidas de um único intervalo, o seu tempo de reação vai te trazer problemas enormes. Você vai ver seus dados com muita discrepância, tá? Então você pode cronometrar aí 10 intervalos, né? Pisca, apagou, e para você saber qual que é o intervalo aí dele acender e acender de novo, tá? Então você pode preencher uma tabelinha também. Você pode pegar algum outro fenômeno periódico para fazer essa atividade com o cronômetro. O importante é que você sinta aí a sua dificuldade, a nossa dificuldade de seres humanos de estar ativando alguma coisa, como no caso o cronômetro, e percebendo aí que há uma diferença, há um certo intervalo entre você perceber o estímulo e você reagir ao estímulo, tá? E por fim, a balança, né? Você vai lá, pega aí um copo de água, alguma coisa, vai lá e meça 10 vezes, mesmo a balança sendo digital, tá? Ou analógica, o que você tiver aí. Aí, sendo analógica, você faz aí a medida conforme nós vimos em aulas anteriores, né? Quando tem ponteiro, ou quando mensurando termina ali na região, você vai estimar. Tá certo? Não se esqueça de anotar para cada caso isso daqui, ó. A incerteza instrumental. Aí você vai, depois que tiver coletado os dados e feito o desvio padrão, você vai comparar. O que é maior? O desvio padrão ou a incerteza instrumental? Aí você vai utilizar sempre a maior. Tá bom? Bom, a aula aí já está com um pouco mais de 30 minutos. Eu vou deixar lá no Moodle os slides aqui da mesa. E acho que o PowerPoint não precisa, né? Tudo bem? Então, tendo alguma dúvida, pessoal, mande. Vai lá no Moodle e mande sua dúvida. Tá? Não tem como, imagine só, não tem como eu não saber o que você não está entendendo se você não me falar. Tá certo? Então, o professor aqui vai pincelando o conteúdo, vai dando uma orientação para vocês. Qualquer dúvida, vocês me escrevam. Tá bom? Então é isso. Nos vemos em breve na próxima videoaula, tá bom? Tchau, tchau.